Profundidade da incisão e tipo de retalho. Como fo- Profundidade da incisão e tipo de retalho. Como antecipamos no vídeo anterior, nosso retalho é iniciado na incisão. Saber se queremos um retalho total ou parcial, ou até mesmo, dependendo do planejamento, um retalho misto, é de suma importância que comecemos por uma incisão adequada. O retalho total é aquele que descola junto ao periósteo. Em função disso, esse retalho tende a sangrar muito menos, uma vez que poucos vasos foram cortados e o conjuntivo, que é de fato o tecido vascularizado, é menos injuriado. Planejamos o retalho total principalmente quando queremos ter acesso e visualização óssea. Nas cirurgias orais, é o tipo de retalho mais comum, mas quando falamos no manejo de tecidos moles em periodontia, se engana quem acha que todas as cirurgias são com acesso ao osso. Muitas vezes precisamos lançar mão de técnicas de incisão e retalho que permitam uma cicatrização diferenciada do tecido mole, um avanço e deslocamento, ou até mesmo a manutenção de um tecido em volta de alguma área crítica que não podemos expor ao processo de cicatrização com receio de modificar aquele tecido e ele cicatrizar com sequelas. Por isso, existem retalhos divididos que são feitos principalmente com uma lâmina de bisturi ou então um tunelizador. Não usamos descoladores nas regiões de retalhos divididos. Para dividirmos um retalho, devemos ir passando bisturi restritamente no tecido conjuntivo, ao modo que o retalho será formado por um tecido conjuntivo e epitélio, e se manterá aderido ao osso uma parte de conjuntivo e periósteo. Nesse tipo de retalho, vários vasos sanguíneos que seguem dentro do tecido conjuntivo são rompidos e, por esse motivo, sangra. Uma boa recomendação para manter o tecido hidratado e livre de sangue coagulado é sempre irrigar com soro durante todo o procedimento cirúrgico. Isso ajuda bastante no sangramento ser reduzido e melhora assim a sua visualização no campo cirúrgico. O retalho misto nada mais é do que a mistura desses dois tipos de retalho. É bem comum nas regiões de papila e de implante, que não queremos descolar totalmente o tecido para não submeter o osso subjacente ao processo de cicatrização, protegendo de uma possível remodelação. São retalhos complicados, mas transformadores no resultado cirúrgico. Instrumentais para o retalho são basicamente os descoladores, podem ser o molde convencional, molde 2x4, tem vários gostos de tamanho. De forma lógica, quanto menor a ponta ativa, mais delicado. Temos descoladores específicos para as regiões de papila, seja qual for o tamanho e a região de destinação, a ponta ativa dos descoladores é afiada. Mobilização do retalho, incisão profunda. O segredo de um bom descolamento está em uma incisão adequada. Talvez um erro comum de ser observado é na tentativa de usar o descolador para puxar o tecido. Geralmente, um bom descolamento, você insere a ponta ativa apoiando no osso, a fim de deslizar sobre ele, jogando o periósteo para cima, junto com o tecido. Com frequência, vemos o cirurgião puxando com a ponta ativa para o tecido. Isso acaba dilacerando o tecido, ou mesmo que consiga descolar, parte do periósteo e conjuntivo fica aderido ao osso, necessitando de uma raspagem da superfície óssea, a depender do procedimento que será executado. É certo que tecidos muito espessos ou muito posteriores é difícil você conseguir um apoio ósseo. Por isso, é importante colocar aqui uma dádiva de um bom cirurgião, que é a paciência e foco. Com, com jeitinho, sem força e obedecendo a técnica, sempre é possível um descolamento limpo. Regiões de cicatrizes de cirurgias já passadas tendem a ter um tecido menos vascularizado e mais rígidos. O descolamento dessa região é um pouco mais difícil. Em algumas cirurgias específicas, como o de enxerto conjuntivo para espessamento da mucosa vestibular, é possível que realizemos apenas com o uso de tunelizadores, sem lâmina. O movimento é delicado, de inserção do instrumental entre a tábua óssea e o tecido conjuntivo, seguido do movimento de leque. No fim de uma tunelização, vemos um tecido descolado, mas sem descolá-lo até a região original. Podemos até chamar de região flapless quando não há uma elevação do retalho. Incisão superficial. Retalhos divididos, por sua vez, são realizados sem descoladores. Como foi dito, a lâmina
segue com golpes perpendiculares ao osso por dentro do tecido conjuntivo, sem a necessidade de descoladores. O retalho vai se formando à medida que o bisturi se estende pela área desejada. Com o auxílio de uma pinça, vai se elevando o retalho já dividido, o que ajuda a visualização. Em outras situações, ver a lâmina pela sua impressão abaixo do tecido também ajuda muito. Nessas condições, é importante observar se você está vendo a lâmina por debaixo desse tecido. Isso pode indicar um tecido elevado muito fino, às vezes indicando a elevação restrita de tecido epitelial, estando sujeito à necrose pela ausência de um tecido conjuntivo que é vascularizado. Isso é muito comum em fenótipos finos. Dividir retalho nesses pacientes é especialmente delicado, requer uma experiência e habilidade apuradas. Se for possível iniciar por um paciente com biotipos mais espessos, é o ideal. Treinar bastante antes. Hoje temos a possibilidade de treinar em manequins realistas ou até mesmo em mandíbulas de animais, que pode ser um recurso bem indicado para aqueles que possuem pouca experiência. Esse tipo de retalho é basicamente incisão. Lâminas afiadas são essenciais nessas condições. Sentir que a lâmina está com dificuldade de obedecer o corte desejado é um indicativo de troca de lâmina. É comum em cirurgias periodontais trocarmos as lâminas várias vezes durante a cirurgia, para que o corte seja realmente preciso. Em regiões papilares, especialmente em dentes com restaurações ou próteses com sobrecontorno em relação ao tecido gengival, o uso de uma microlâmina ajuda muito no início da divisão do retalho. Outro cenário é quando fazemos cirurgias de enxertos grandes, com ganhos verticais. É essencial o tracionamento do tecido do retalho com passividade. Uma manobra interessante nesses casos é a extensão do retalho total até a região do fundo de vestíbulo. Com uma lâmina, corta-se o periósteo superficialmente nessa região, liberando o retalho de uma inserção óssea proximal. Com um descolador maior ou com o auxílio de uma tesoura sem ponta, como uma tesoura Matzenbaum, é possível divulsionar o tecido conjuntivo, sem seccionar vasos sanguíneos de maior calibre, liberando ainda mais o retalho. Em resposta, o tracionamento do retalho é passível, promovendo uma passividade na sutura, com menor risco de deiscência da sutura no pós-cirúrgico. Esse tracionamento deve ser feito com pinças delicadas e moderação de força de apreensão, com risco de submeter as bordas a uma pressão de esmagamento, dificultando a vascularização e podendo até necrosar. Usando de pinças delicadas ajuda bastante nesse processo. Lembre-se que se o tecido não está vindo, é porque ele provavelmente está sem passividade. Observa-se bastante inchaço e hematomas quando utilizado esse tipo de manobra, e isso deve ser avisado ao paciente antecipadamente, pois ele pode se assustar. Rotação do retalho. A rotação do retalho são abordados em técnicas de fechamento de feridas, de recobrimento radicular, ganho de gengiva queratinizada. Elas se baseiam em um retalho dividido de uma região próxima da região de interesse, que apresente as condições necessárias para realizar o procedimento. Nessa técnica, temos a região de interesse e, ao lado, um tecido próximo do desejado naquela região. É feito um retalho dividido a fim de se deixar na região doadora um tecido de proteção e com informações genéticas do tecido de origem para que no processo de cicatrização tenhamos um tecido igual ao original. Diferentemente de um enxerto, o retalho possui uma parte aderida por onde se manterá parcialmente uma vascularização necessária para uma boa cicatrização na região receptora. Um retalho rodado necessita, portanto, de diversos pré-requisitos, mas quando possível de ser realizado, ele tem a vantagem de se manter uma vascularização interna em relação ao enxerto convencional. Riscos de complicações. Primeira complicação em um retalho é a fenestração. Quando a fenestração ocorre, por qualquer que seja o motivo, nós devemos olhar para ela como uma incisão de bordos dilacerados irregulares. A sutura desejada, a sutura daquela fenestração é necessária, mas devemos saber que ali ocorrerá uma cicatrização mais demorada, parecido com uma cicatrização de segunda intenção por possíveis necroses das bordas dessa margem. As fenestrações ocorrem por diversos motivos. Quando forçamos com o Minnesota um retalho,
pouco deslocado, por exemplo, ou em uma exodontia que a sindesmotomia foi negligenciada ou incompleta, principalmente em regiões inflamadas com tecido friável. Independentemente de qual motivo, devemos entender que o tecido conjuntivo possui uma resistência de adesão ao osso e ao dente. Realizar um passo de descolamento e acesso necessário, visto o objetivo dessas cirurgias, é muito importante. Outras complicações que abordamos muito durante todo o tópico de retalho e incisão é o risco de dilaceração do retalho. Portanto, somente recapitulando, a incisão deve ser realizada com lâminas afiadas em um movimento único, sendo importante verificar se a incisão foi completa por todo o seu percurso com um dissector ou até mesmo uma lâmina. E, por fim, usar o descolador de forma adequada e igualmente precisa, tocando o osso e deslizando sobre ele para descolar todo o tecido gengival.